Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Essa pandemia fez um bem para alguns, né, irmão? É um tal de nascer filho, né? É um tal de beber nessa igreja, viu? E depois fala que pandemia é só coisa ruim, não é bom? Fica em casa, né? E aí vem os bebês, graças a Deus, glória a Deus, amém. Fica tranquilo, viu, irmãos? Se você não tem, vai ter ainda. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém? Ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, ela é a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas ela é a prova das coisas que não se veem. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, é por isso que nós estamos aqui, porque cremos, porque esperamos, porque conseguimos enxergar algo que não é hoje que nós vamos aproveitar. Nós conseguimos ver uma morada, nós conseguimos ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos olhos, abre a nossa mente, para que nós possamos enxergar o que está oculto, mas que para o Senhor é realidade, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Amados, às vezes nós estava perguntando para Deus essa semana, né? O que compartilhar, né? Nesses dias. E às vezes nós pensamos em tantas coisas complexas, né? Nós pensamos em tantas, fazemos tantas analogias, buscamos tantos assuntos. E Deus estava me levando a pensar em algumas coisas da nossa vida, da minha vida, do nosso dia a dia. E uma coisa muito importante que nós devemos pensar em tudo que nós vamos fazer é o fundamento. De tudo que nós vamos começar, se nós formos edificar um prédio, ou até mesmo uma pequena construção, seja ela qual for o tamanho que ela tiver, qual for a dimensão que ela tiver, ela tem que ter uma base sólida, porque mais importante do que o acabamento que eu vou ter, é mais o prioritário, é primordial que eu tenha uma base sólida, uma base forte. Tudo que eu pego para fazer na minha vida, nós, eu, você, nós precisamos primeiro não pensar como eu vou deixar aparentemente esse lugar, mas antes de tudo eu preciso pensar em que eu vou fundamentar isso, e mais, quem vai me ajudar a fazer esse fundamento, a quem eu vou confiar esse serviço. Eu vou convidar pessoas para vir me ajudar, para trabalhar, e essas pessoas elas têm que ser habilitadas para que o fundamento de um prédio, o fundamento de algo que eu estou construindo seja firme, para suportar tudo aquilo que virá após esse fundamento. Quando nós falamos em edificações,
Mas nós podemos também falar de relacionamento. Ao invés de pensar como será o meu relacionamento, eu preciso pensar onde está estabelecido a base desse relacionamento. Os meninos vieram apresentar o Miguel. O mais importante agora é saber com que base eu vou estabelecer a educação desse menino. Qual é a qualidade desse fundamento, para que esse menino amanhã esse bebê amanhã seja uma criancinha, depois um adolescente, depois um jovem, daqui a pouco a vida adulta, e aí os pais olham para ele e falam, ele está fundamentado, porque eu conheço a base dele. Por isso que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e depois ela não se desvia. Sabe por quê? Porque quando eu ensino, eu estabeleço base, para que essa base constituída, essa criança vá e não tenha problemas. No decorrer da vida, nós estamos todos aqui, veem isso, relacionamentos, às vezes os casamentos têm algum tipo de problema, algum tipo de alinhamento que tem que acontecer, e passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vê para o casal está junto. Mas o que faz com que vocês estejam juntos ainda? Não é a vida financeira, não é a aparência física, não é a igreja, não é a comunidade, mas na verdade é aquilo que foi estabelecido antes do começo, que é a base, é o fundamento. Nós vivemos dias que nós não temos muita preocupação com os fundamentos. Nós vivemos dias que nós somos muito preocupados com a aparência, não é verdade? A aparência, ela é muito importante. A aparência, ela determina até o tipo de amizade que eu tenho. A aparência, ela determina se eu vou ser ou se eu não vou ser aceito. Os padrões sociais estão estabelecidos em cima da aparência e não em cima de um fundamento. E o mais importante para nós não é a aparência, mas é o fundamento. Então, entendendo isso e compreendendo isso, eu vou para o livro de Hebreus e olho o escritor de Hebreus dizendo, olha, a fé, ela é o firme fundamento. Mas qual fé? Qual fundamento? Nós estamos falando de uma fé, apenas aquela fé objetiva, aquela fé que se crê, eu creio e pronto. Eu estou falando da fé que ela é um conjunto de regras religiosas, onde o cristianismo está baseado no conceito de fé. É fé. Ou nós podemos falar de uma fé que vai muito além apenas do crer, uma fé que não é apenas o objeto do crer, mas que ela é a subjetividade da fé, que ela é a fé que me move, a fé que me faz enxergar, a fé que traz à existência as coisas que não existem. Isso é a fé. Essa é a fé que está falando aqui no livro de Hebreus. Essa fé objetiva, é subjetiva, é aquela que quando o ser humano, quando o indivíduo, ele vem até Cristo e diz assim, o Senhor é Senhor da minha vida, o Senhor é dono da minha vida, e a partir de hoje eu entrego o governo da minha vida nas tuas mãos, e a partir de hoje eu não tenho mais desejo, a partir de hoje eu não tenho mais vontade, a partir de hoje o meu desejo é estar na tua presença. A fé subjetiva é quando eu tenho a coragem, na palavra, na integralidade da palavra, dizer, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu dono. A partir de hoje eu sou um escravo livre, mas eu sou escravo do Evangelho de Jesus Cristo. A partir de hoje eu creio nisso e a partir eu vou viver pela fé. Quantos compreendem e diz amém?
E a vida ela vai nos levando de uma forma, irmãos, que nós vamos esquecendo de pequenas coisas que nós vivemos com Deus, pequenas práticas que nós vivemos com Deus. Porque quando eu olho para essa fé e conheço a Deus, eu conheço que Cristo é a razão da minha existência diária. Eu sei que Cristo é a resposta para as minhas questões. Eu sei que Cristo, eu posso entregar totalmente a minha vida a Ele e descansar. Sabe quando Ele diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, com que há vez de comer, com que há vez de beber. Não é o corpo, não é o corpo, né? Não é o corpo mais do que a vestimenta, mais do que o alimento. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que a vestimenta. Isso, quando eu compreendo essa palavra na integralidade dela, eu compreendo que essa fé, ela vai muito além apenas de falar que eu creio, mas viver pela fé. Viver pela fé. Quando eu vivo pela fé, eu consigo trazer à existência as coisas que não existem. Eu começo a crer em coisas que eu não consigo enxergar. Eu consigo tocar em coisas que eu não consigo enxergar. Veja bem, eu não estou dizendo que você está confiante. É como se eu dissesse para você: você sentou nessa cadeira? Não, eu sentei pela fé. Não, você sentou confiando que alguém construiu essa cadeira dentro de uns padrões de um órgão que regimenta que você não pode fazer uma cadeira que suporte um peso X, para que você não caia quando você senta. Isso é confiar. A fé subjetiva, ela refuta a razão, ela rejeita a razão, e ela nos leva a crer naquilo que eu não vejo. E às vezes nós começamos a andar de uma forma que nós queremos enxergar, nós queremos tocar primeiro, para que nós possamos dar um passo. E nós vamos esquecendo que essa fé subjetiva, ela é intrínseca da nossa alma, que Deus colocou ela dentro de nós, é uma semente de fé. É uma fé que é muito mais do que uma virtude aprendida, é muito mais do que um comportamento aprendido, é algo que Deus colocou em nós, é uma semente que está dentro de nós, é a capacidade que o cristão tem, é a capacidade daquele que tem a mente de Cristo, enxergar além daquilo que é verdade, daquilo que é real. E dessa forma, quando eu começo a compreender essa palavra, eu começo a entender quando a palavra de Deus diz no livro de Efésios, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que é cheio? O que é ser cheio da plenitude de Deus? Quantos de nós temos vivido a paz que excede o entendimento humano? Quantos de nós tem vivido nesses dias tribulados, nesses dias cheios, essas cobranças, várias cobranças? E como eu posso ter a paz que excede o entendimento humano? Nós só vamos enxergar, nós só vamos ter paz que excede o entendimento, quando a fé que existe em mim, é uma fé que me move, é uma fé que me leva a crer, é uma fé que me leva a tocar no invisível, é uma fé que me leva a tocar naquilo que eu não vejo, é uma fé que me leva a tocar naquilo que ainda não existe, mas é uma fé que traz a existência. Amém? Caso contrário, nós vivemos uma vida dupla. Um dia eu creio, um dia eu duvido, um dia eu creio, outro dia eu duvido, e nisso nós vamos vivendo e envelhecendo, e nós vamos passando os nossos dias dentro de um templo, dentro de uma reunião como essa, sem experimentar aquilo que Deus tem para nós. Quantos de nós vamos morrer nessa vida, nesse corpo, sem experimentar promessas que tem aqui na Bíblia para nós? Quantos de nós vamos viver uma vida de cristão apenas abdicando de coisas materiais, abdicando de prazeres carnais, abdicando de, talvez, pessoas gostam de ouvir uma música secular, pessoas gostam de tomar algum tipo de cerveja, álcool, pinga, sei lá, uísque,
vinho, abre mão de tudo isso, mas ele abriu mão apenas por abrir, mas ele não vai experimentar a plenitude. Abrimos mão de viver a vida aqui carnal, mas também abrimos mão de viver a plenitude de Deus, viver aquilo quer viver aquilo que Deus tem para mim na essência. Eu não sei se você já viveu isso algum dia na sua vida, eu não sei se você já experimentou isso, ou se você conhece alguém que já viveu isso, ou se você já leu livros de pessoas que existiu. Mas deixa eu dizer para você, é possível viver a plenitude de Deus, e é possível viver a paz que excede o entendimento humano. É possível porque gente já viveu, é possível porque alguns já experimentaram. E se algum ser humano igual a nós, semelhante a nós experimentou, nós podemos experimentar, viver essa paz que excede o entendimento humano. E nós não precisamos viver essa vida atribulada, nós não precisamos viver essa vida emocionalmente doente. Desse modo, quando nós chegamos a participar disso, como João diz no capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Isso é viver a plenitude de Deus. Isso é viver a plenitude de Deus. Isso é viver de uma fé subjetiva. É quando eu ouço a voz de Deus, e a vida de Deus, ela faz vida na minha vida. A vida de Deus, ela deixa de ser apenas uma pregação vazia, fútil, mas ela começa a ser uma fé que realmente começa a fazer parte de mim. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Como Cristo vive em mim? Como pode Cristo viver em mim? É possível? É possível. Basta crer. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos viver assim. Quanto tempo faz que nós não oramos para que a enfermidade saia do nosso corpo? Quanto tempo faz que nós ouvimos as pessoas clamarem de doença perto de nós, e nós não oramos por eles? Chegou um tempo, amados, que nós não podíamos falar de mim, que eu posso falar de mim. Se eu ouvisse alguém falar: não, eu estou com dor de cabeça, eu oro por você, vai sarar agora. Não, mas eu estou com cólicas menstruais, não, eu oro por você. E as pessoas diziam para mim: não, isso é biológico. Isso é biológico, eu tenho que sentir essa dor. Verdade, você tem que sentir a dor, mas pela fé eu acredito que essa dor pode não te incomodar. Mas quando eu deixo que essa fé, ela faz parte de mim, e quando eu não desenvolvo essa fé, quando eu não pratico essa fé, as coisas começam a ficar apenas como fé. Será que vai dar? Será que esse mês nós vamos passar bem? Será que nós vamos conseguir os nossos objetivos? A questão eu tenho trazido à memória aquilo que me traz esperança? Será que é a mesma fé que me justifica? Será que é a mesma fé que ela me santifica, que glorifica? Será que é a mesma fé, essa fé que há em Cristo Jesus, ela tem feito parte de nós? Será que nesses dias de grandes enfermidades, será que nós temos agido como agentes de mudança, agentes de transformação? Será que onde tem um enfermo, tem um cristão que professa essa fé subjetiva, essa fé que muda, que move, que traz vida? Será que nós estamos sendo movidos pela fé, ou nós estamos vivendo pela confiança que nós temos em nós? Será que o que tem nos movido é a nossa conta bancária? O que tem nos movido é a confiança que eu tenho no meu trabalho, na minha saúde, na minha força? Será se tirar aquilo que mais me dá paz? Será que eu vou conseguir permanecer com o mesmo equilíbrio que eu vivo hoje?
Sabe? É muito mais do que uma crença, é muito mais do que um credo, é muito mais do que isso, é dependência de Deus. A fé é dependência de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus para pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas, coisas para você talvez insignificantes, como cortar o cabelo, como pegar um Uber, mas como pegar uma vaga no estacionamento, coisas simples como beber uma água. Mas a nossa dependência é tanta, porque quando nós começamos a praticar isso, nós começamos a viver pela fé, e aí grandes coisas começam a acontecer através das nossas vidas, grandes transformações começam através das nossas vidas. Grandes homens, grandes mulheres, elas são agentes de transformações ao longo da história da igreja, porque elas agiram através de uma fé que move, e não uma fé estática, uma fé que espera por esperar. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a ter entendimento de fé. A fé, irmãos, ela pode ser negada na mente humana, a fé pode ser exercida num nível de, como que eu posso dizer? Nós podemos negar a fé de uma forma ridícula, sabe? Ignorar a fé. E ao mesmo tempo nós temos a capacidade de ter uma fé de remover montanhas. Remover montanhas no sentido de remover problemas, né, amados? Como eu disse no passado. Então assim, nós temos essa capacidade. A mente humana, ela pode ignorar a fé, mas ela também pode aceitar a fé de uma forma muito poderosa. Mas quem faz essa escolha? Você. Quem escolhe como você vai lidar com a fé? Você. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém tem essa capacidade para fazer. A fé pura, ela aceita ou ela nega a razão. A fé é a substância das coisas esperadas. Ela é a construtora que lhe ajuda a edificar e trazer à existência o invisível, a prova das coisas invisíveis. A fé está além de tudo que trazemos através dos 5 sentidos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sobre o que você tem construído a sua vida? Sobre o que você tem construído? Quando você veio aqui hoje, e eu não sei se você tem algum pedido, eu não sei se você tem algo para apresentar diante de Deus, eu não sei se você tem vivido algo na sua casa, talvez você tenha vivido alguma dificuldade que não tem resposta, talvez você está em casa enfermo, talvez você está em casa com a causa na justiça, talvez você tenha um problema e diz, não, mas isso aqui é jurídico, isso aqui depende, não é de Deus, isso aqui depende de um juiz ir lá e assinar. Eu estou doente, mas o que depende de um médico fazer uma operação, uma cirurgia em mim. Eu dependo de uma droga. Deixa eu dizer para você, nós não dependemos, nós dependemos de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Eu não estou sendo ignorante, nem quero ignorar que você fala, eu não preciso de um médico, não é isso que eu estou dizendo. Eu posso ignorar o judiciário, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se Deus mover a mão, Ele faz o judiciário fazer o que Ele quer, e se Deus quiser, Ele move montanhas para que o melhor cirurgião da sua vida opere você. Todo mundo aqui conhece a irmã Sebastiana, quase todo mundo conhece ela. A irmã Sebastiana, ela tem um problema cardíaco, e ela foi para São Paulo para fazer uma cirurgia, e ela conversando com o médico dela, e o médico disse para ela, olha, dona Sebastiana, a senhora tem uma chance muito pequena de dar certo essa cirurgia. Ela falou, quantos por cento eu tenho? Como é que ela fala? Neném. Quantos por cento eu tenho, neném? Eu falei assim, ó, dona Sebastiana, não sei se é 1% ou 10%. Ixi, é trem demais, meu Deus. Pode me operar. Estou em paz, neném, pode operar. E aí ela foi operar. No dia da cirurgia, o médico dela teve um problema,
e o médico dela não pôde operar ela. E aí está naquele vai, não vai, opera, não opera. E aí ela falou: tem um médico aí, um amigo dele veio visitar, e ele vai fazer a cirurgia da senhora. Então ele não pôde, mas outro médico: não tem problema não, neném, qualquer um que tiver que operar é esse mesmo. Sabe quem operou ela? Adib Jatene, a maior sumidade na cardiologia do Brasil, foi lá visitar o médico, e o médico dela não estava, e ela operou a irmã Sebastiana. Aí eu falo para você: Deus move ou não move? Deus move, irmãos. Deus traz à existência as coisas que não existem. Deus traz vida onde tem morte. Deus traz saúde onde tem doença. Deus traz prosperidade onde tem miséria. Mas precisamos viver a fé subjetiva, a fé que move, a fé que age na nossa vida. Sair da mediocridade, sair de viver de uma forma doente, sabe? Pequena, com medo. Deus vai muito além disso. Nós precisamos saber que quando você morreu em Cristo, você ressuscitou nele. E quando você ressuscitou nele, veio com você o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus prescruta o coração de Deus. E ele conhece Deus. E ele vai onde você não vai. E ele foi onde você não foi ainda. Ele conhece o que você não conhece. Ele enxerga o que você não enxerga. Ele sente o que você não sente. Então, para isso eu apenas creio. Eu creio. Apenas creio. Não é confiar. Eu confio no Fernando. Ele é meu amigo. Vou confiar nele. Posso confiar nele. Ele é meu irmão. Ele é meu amigo. Mas só que o que me move vai além dessa confiança. O que me leva a crer vai além disso. Aí eu pergunto para você: o que tem assolado a sua vida nesses dias? O que tem perturbado você? O que tem tirado o teu sono? Aí eu pergunto para você: uma palavra só, Deus muda a nação. Uma palavra só, Deus muda o destino da sua vida. Um minuto, Deus muda o destino da nossa vida. Um segundinho, Deus nos tira da fila da morte e nos coloca na fila da vida. Como isso acontece? Quando eu creio, quando eu vivo isso, quando eu posso tocar isso. Aí eu pergunto para você: o que você tem feito com seus projetos? O que você tem feito com aquilo que você sonha? Você tem trazido à existência? Você tem tirado ele do anonimato e colocado, pregado no banheiro da sua casa? Escrito na mesa, escreve de batom lá no vidro: eu creio, eu quero isso, Senhor. Isso eu creio, vai acontecer comigo. É quando eu trago, é quando eu vivo, é quando eu sinto o cheiro. É quando eu posso fechar os olhos e sentir fazendo aquilo que eu tenho desejo de fazer. Não interessa, irmãos, se é físico, se é emocional, se é financeiro, se é material, se é espiritual. A fé, quando ela move nessa direção, nada pode impedir. Nada pode impedir. Quando Hebreus continua, no livro de Hebreus, ele continua e fala assim: porque pela fé, os antigos, eles alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criadas. Deixa eu dizer para você: o verbo vivo encarnado, nós fazemos parte dele. Ele vive em nós. Então, não tem nada, irmãos, não tem nada. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Ele não vive da fé,
ele não vive ele não vive ali como diz, explorando a fé, mas ele vive pela fé. Ele vive numa ação contínua, vivendo diariamente por ela. E aí nós entendemos que se as coisas foram criadas pela palavra, aí eu pergunto para você: você tem falado aquilo que você quer que vai acontecer? Você tem trazido à existência? O que você tem trazido à existência? O que você tem criado? Veja bem, o mundo, pela palavra, tudo foi feito. Aí eu pergunto para você: como você tem criado as suas coisas? Como você tem trazido à existência? Como que eu trago? Pela palavra. Profetiza, irmãos. Abre a sua boca. Começa a dizer aquilo que você quer que aconteça com você. Começa a falar aquilo que você quer que aconteça. Começa a falar aquilo que você não quer que aconteça. Pela palavra tudo foi criado. Pela palavra, irmão, pela fé. Pela fé, Abel, ele consegue oferecer algo que é muito além do esforço humano. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício, mas pela fé, ele vai além dos recursos humanos e oferece algo sobreexcelente. Como eu faço isso? Quando eu creio. Sem fé, eu apenas oferto, mas com fé, eu oferto aquilo que eu não vejo, aquilo que eu nem sei se poderia. Algo sobrenatural, algo que vai além dos recursos humanos. Eu não estou falando só de recurso financeiro, eu estou falando de vida. Eu estou falando de recursos emocionais mesmo. De uma palavra, de uma ligação, de um abraço. De uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma oração. É uma corrida no hospital, é uma corrida na casa do irmão. É socorrendo o irmão. Nós temos um grupo, né, de EBD, Escola Bíblica Dominical, que nós fazemos as aulas todo domingo 9h30. E essa semana uma irmã, ela falou: olha, conheço uma criança, e a criança precisa de leite, a criança não tem leite, é um leite especial, custa R$60, R$100 a lata, não sei. Em menos de 5 dias arrumaram mais de 40, 20 latas de leite para a criança. Você fala: mas como assim? Irmãos, quando nós agimos pela fé, e quando nós não olhamos a razão, quando nós não olhamos aquilo que nós podemos fazer, tudo é fácil. Tudo fica fácil. Porque eu vivo por ela. Eu vivo pela fé. Eu sei que aquilo que nós estamos falando vai acontecer. Sabe, irmãos, se falar para quase 100% de nós, o que nós temos mais medo é da morte. 98% tem medo de morrer. Você tem medo de morrer? Tem. Na hora do vamos ver mesmo, você vai morrer agora. A gente não tem medo de morrer até alguém apertar a gente. Até entrar alguém ali, lacrar a porta e falar assim: todo mundo que professar o nome de Jesus hoje vai morrer. Vai ter uns 5 aí que vai falar: nem conheço esse cara. Eu nem sei porque que eu entrei aqui. Na verdade eu peguei o Uber errado. Porque tem medo. E a palavra de Deus fala assim, que Enoque andou com Deus pela fé, e ele não viu a morte. Ele não morreu fisicamente. Ele andou com Deus pela fé. Andar com Deus, irmãos. Andar com Deus. Andar com Deus. Sabe o que é andar com Deus? Andar com Deus significa você andar na plenitude do Espírito. É você conseguir ser transladado, irmãos. Você consegue pensar nisso? Aí você fala assim: isso é impossível. Não é impossível. Um homem foi. Não foi Jesus. Foi um homem comum, como eu e como você, semelhante a nós. Então eu digo para você: é possível. É possível viver a plenitude do Espírito. Se nós não vivemos, é porque nós não temos essa condição. É porque nós não desenvolvemos e não trabalhamos a fé na nossa vida, para que ela seja uma fé subjetiva nesse nível. Mas nós podemos entrar nessa dimensão de fé,
se nós trabalharmos o nosso coração, trabalhar a nossa vida, diminuindo os apetites da carne, acabando com o pecado na nossa vida, tirando aquilo que nos afasta de Deus e nos aproximando daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aí nós começamos a viver algo que nós nunca vivemos. Caso contrário, nós vamos viver essa vidinha de sempre, nós vamos conseguir viver essa vida de sempre. Porque como eu posso agradar a Deus se eu não tenho fé? Como eu posso agradar a Deus se eu não tenho fé? Mas por que eu tenho que ter fé para agradar a Deus? Como eu vou acreditar em alguém que eu não conheço? Como eu vou crer em alguém que eu não vejo, se eu não tiver fé? Como nós estaríamos aqui reunidos se nós não acreditássemos que Ele existe? Como nós íamos orar, entregar a nossa vida para alguém que você nem conhece? Como nós entregaríamos a nossa vida a alguém que nós não conhecemos se nós não tivéssemos fé nele? Então nós temos fé. A fé está aqui dentro, irmãos. Basta que nós começamos a falar, agir, profetizar, trazer a existência, e as coisas vão começar a acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos começar a falar. As coisas não existiam e só começaram a existir a partir de Deus começou a dizer: haja, haja, haja. Pela palavra o mundo foi feito, pela fé. Tudo que nós tivemos que é ação, essa ação que nos leva em direção a Cristo, essa ação que nos leva a acreditar que Ele pode mudar a nossa vida, nós vamos experimentar coisas que nós nunca experimentamos. Nós podemos entrar numa dimensão, irmãos, nesse lugar, onde nós nunca pensamos que nós estaríamos. Nós podemos sair do natural. Nós podemos viver uma vida inteira de cristãos, assim natural. Ou nós podemos entrar numa dimensão espiritual, uma dimensão onde irmãos podem ser transladados, onde nós podemos começar a ver paralítico andar, onde nós podemos começar a ver defunto levantar do caixão, nós podemos ver a pandemia sair do nosso país. Você fala: como assim? É biológico, é um vírus. Deixa eu dizer para você, por mais que ele seja um vírus, por mais que tenha um código genético, existe um Deus que fez isso, que só existe porque Deus deixou que existisse. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de um cabelo de um ser humano, se Deus não deixar. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Você é um ignorante, eu sou um ignorante. Você é um alienado, eu sou um alienado. Eu creio nisso. Então está dizendo para mim que Deus deixa que tudo isso aconteça. Creio, porque o dia que Ele falar não mais, não mais. A serpente no deserto matava pessoas e matava, dia e noite matando pessoas. O dia que Ele falou assim: não mais vai morrer pessoas, acabou. Então eu creio num Deus todo-poderoso. Eu creio num Deus que tem controle dos céus e da terra. Eu tenho num Deus que Ele tem a chave do inferno. Eu creio num Deus que Ele é capaz de mudar o nosso destino com uma palavra. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu posso ver isso. Sabe, irmãos, para a gente concluir essa conversa, porque tudo que é nascido de Deus, tudo que é nascido de Deus, a palavra de Deus diz que vence o mundo. A palavra de Deus diz aqui, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. O que vence o mundo não é o nosso dinheiro, não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa força, não é o nosso sobrenome, não é nada, não é a nossa comunidade. O que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Essa é a diferença.
Essa é a diferença entre eu, entre você e entre alguém que não crê. Essa é a grande diferença. Compreende isso? Aí eu pergunto: você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Porque se você é nascido de Deus, a palavra de Deus fala que tudo que é nascido de Deus é maior do que o mundo. Isso está dizendo que nós podemos vencer as paixões da carne, nós podemos vencer a avareza, nós podemos vencer a prostituição, nós podemos vencer a mentira, nós podemos vencer a idolatria, nós podemos vencer todo e qualquer principado e potestade, porque nós somos nascidos de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Uma fé que é intrínseca naquilo que Deus, quando me fez e fez você, colocou em você. Compreende isso, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa vitória que vence o mundo nos livra dos padrões. Ele nos livra dos padrões morais desse mundo. Ele nos livra de todo e qualquer padrão moral, quanto e qualquer padrão físico. Não, eu preciso ter esse corpo. Quem disse? As meninas têm que ser igual um filé de borboleta. Quem disse? Quem disse que você não pode ser fortinha? Quem disse que você não pode ser, como diz a minha avó, viçosa? Quem disse que é proibido? Que padrão é esse? A nossa fé vence esses padrões, amados. Quem disse que você tem um cartão black, você vira melhor do que alguém que não tem um cartão black? Mentira! A vitória que vence o mundo é a nossa fé, e nós vencemos o mundo. Por isso nós somos diferentes, por isso Deus vai buscar a sua igreja, porque nós nascemos dele, nós pertencemos a ele, e nós vencemos o mundo, porque ele venceu. Glória a Deus, amados. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Sabe, irmãos, esses homens que nós conversamos, que nós falamos, eles venceram, experimentaram coisas que nós ainda não experimentamos, justamente porque compreenderam essa palavra. Eles tiveram um insight espiritual, eles mudaram a chave dentro do coração deles, e quando eles olharam para fora, eles disseram: espera aí, isso tudo aí nos pertence. As pessoas começaram a ser libertas, curadas, livres, porque elas entenderam que elas eram a resposta para tudo aquilo que estava acontecendo. Deixa eu dizer para você, nós somos a resposta para os dias atuais. Nós somos a resposta, nós temos a resposta para as coisas que estão acontecendo. Quando? Agora. Como? Preciso crer, porque se eu não crer, não vai adiantar, não resolve. Para a gente fechar, irmãos, tem algumas lições práticas para as nossas vidas. A fé, ela impulsiona diferentes pessoas para diferentes coisas. Noé construiu uma arca, escapou do julgamento. Abraão sacrificaria o filho pela amizade com Deus e se tornou amigo de Deus, pai de nações. Abel ofertou a Deus além dos seus esforços humanos. Enoque andou com Deus e não conheceu a morte. Outros abandonaram casas, famílias, negaram a si mesmo. O fato é, irmãos, o fato é que a fé exige de nós uma obediência incondicional. O fato é que a fé, ela exige de nós que nós realmente acreditemos em Deus. Essa fé subjetiva, ela exige de nós que nós olhamos para Cristo e olhamos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Olhamos para Cristo e entendemos que Ele é a única porta para me levar para o céu. Entendemos que Ele é a única opção que eu tenho para não conhecer a morte.
Olhando para Cristo, eu entendo que Ele é a única saída para que eu possa pregar todas as minhas ansiedades, pregar todas as minhas tristezas, entregar todas as minhas frustrações nele. A fé, ela requer de nós uma obediência incondicional a Cristo Jesus. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Você que está com a sua família, pegue na mão da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, vocês que já convivem juntos. Não fica fora dos protocolos da saúde. Você pode pegar aí na mão do seu cônjuge, dos seus filhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós anunciamos, ó Pai, a Tua vinda. Nós acreditamos na Tua vinda, Senhor. Nós celebramos, ó Pai, nós celebramos a vida, Pai, porque acreditamos que o Senhor, Pai, vive em nós. Sabemos, ó Pai, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e por isso, Pai, nós declaramos a vitória no Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pelas famílias dessa cidade, obrigado pelas famílias dessa comunidade, obrigado, ó Deus, pelos irmãos que estão em casa, obrigado, ó Deus, abençoa os irmãos que estão em casa, que estão enfermos, irmãos que estão recuperando de cirurgia, irmãos que estão doentes, irmãos que estão precisando de um socorro, ó Deus, vá até eles, Pai, nós te pedimos humildemente. Obrigado Deus pela Tua mão poderosa, e nós declaramos, ó Senhor, nós declaramos o nosso amor ao Senhor, nós declaramos a nossa fidelidade ao Senhor, Pai, e nós queremos declarar acima de tudo, nós somos dependentes Teus, nós dependemos enormemente do Teu amor, e somos gratos porque a Tua graça nos alcançou. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, dá um glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, seja grato àquele que tem sustentado a sua vida, aquele que tem alimentado a sua vida. Glória a Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo esteja com você. Tenha uma semana de vitória, e lembre-se, traga à existência as coisas que não existem, e você vai experimentar grandes coisas na sua vida. Foi por Ele, para Ele, que todas as coisas foram feitas, inclusive você. Deus abençoe, vai com Deus, glória a Deus, vai em paz.